Essa aqui é a receita de bolo indiano. Ela vai farinha de rosca, açúcar, no caso eu uso o açúcar demerara em vez do açúcar branco, que é o açúcar orgânico demerara, canela, fermento químico, leite condensado, ovos, manteiga. As medidas de cada ingrediente e já deixa separado para poder facilitar na hora de fazer. 1,5 copo de farinha de rosca, 1,5 copo de açúcar orgânico demerara, 1 colher de chá e meia de canela, 1 colher de chá e meia de fermento. Se você usar açúcar branco, continua sendo 1,5 xícaras, mas daí você usa só 1 colher de fermento. Eu, no caso aqui, eu estou usando 1,5 colheres. A manteiga, você corta metade do tablete da manteiga e reserva, isso aqui vai para o bolo. E essa outra parte aqui, 1/8 mais ou menos do tablete, essa pontinha assim, ela vai para o recheio. A gente já fala do recheio. Uma lata de leite condensado para o recheio. A gente vai usar 8 ovos. Com os ovos, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro a gente vai separar a clara e a gema desses 2 ovos. Uma gema aqui. E a segunda gema aqui. Isso aqui vai ser para o nosso recheio. Então o resto a gente continua. Coloca as claras aqui. Então, dos 8 ovos, a gente colocou 2 gemas separadas aqui para fazer o recheio, as 8 claras aqui e as 6 gemas aqui. Enquanto isso, a gente vai acender o forno a 160 graus para pré-aquecer. A manteiga que a gente separou para ir no bolo vai 1 minuto no micro-ondas. O próximo passo aqui é transformar as claras em clara em neve. A primeira vez que eu fiz isso aqui, eu fiz manualmente e eu comecei a pensar que eu nunca mais ia querer fazer bolo indiano na minha vida. Aí eu tinha um acessório sobrando desse aqui na cozinha e eu descobri que a Makita também faz uma batedeira. E aí minha vida ficou bem melhor para fazer bolo indiano. Eu não penso 2 vezes. Então, eu não tenho uma batedeira, mas eu me viro bem com essa furadeira bateria aqui. Agora, imagina bater isso tudo na mão, né? Então, a ideia é ficar batendo isso aqui até ficar bem aerado, bem leve. Ok, tá aí, tá levantado a nossa clara. Reserva a clara. Deixa de lado. Agora, nos 6 ovos que a gente já tinha preparado, a gente vai acrescentar o açúcar e vai acrescentar a manteiga que derreteu no micro-ondas. Vai ficar bem mais fácil aí para misturar desse jeito. Bom, a gente mexeu o suficiente para ficar bem homogêneo, tá? Agora a gente coloca a farinha de rosca, tem 1 xícara e meia, 1,5 copo aí de farinha de rosca. A gente coloca 1,5 colheres de canela em pó. E 1,5 colheres de fermento químico. E vamos mexer de novo para ficar bem homogêneo. Bom, ele fica uma pasta um pouco dura. A gente vai colocar por último aqui a clara que a gente reservou, a clara em neves. Tá? Que agora isso aqui volta a deixar a mistura um pouco mais macia, né?
A ideia é que é essa clara em neve que vai deixar ele um pouco mais leve, mais fofo. Então a gente vai mexendo com cuidado para realmente dar uma aerada. Aí a gente pode voltar a usar a batedeira aqui para deixar a mistura bem homogênea. Com a mistura pronta agora, a gente pode passar ela para nossa forma de bolo. O bolo indiano fica legal nessas forminhas de fazer pão, né? Essa aqui é antiaderente. O que normalmente você pode fazer com uma que não seja antiaderente é pegar um pouco de manteiga ou margarina, untar bem aqui por dentro, pegar um pouco de farinha de rosca, uma colher de farinha de rosca que a gente usou aqui, jogar aqui dentro e começar a distribuir a farinha de rosca até ela ficar toda aderida aqui nas laterais, que isso aí vai ajudar a soltar o bolo na hora que terminar de cozinhar. Tá legal? Agora, com a massa transferida para a forma de bolo, a gente vai colocar no forno. Então, o forno está aquecido a 160 graus. Eu costumo colocar aqui na parte de baixo, para não ficar tão alto, que é a parte mais alta onde é mais quente. E aí a gente vai deixar 1 hora e 10 minutos. Esse é o tempo que eu encontrei com o meu forno, que a temperatura 160 graus é o tempo que vai levar. Talvez no teu forno demore um pouco menos ou um pouco mais, aí cada um, mas toma isso como base, 160 graus, que é relativamente a temperatura mais baixa aqui que eu tenho no forno, e 1 hora e 10 minutos, tá? 70 minutos. Então vamos para o recheio do bolo indiano, que é basicamente um brigadeiro branco. A gente tem as 2 gemas que a gente separou lá no início. Vamos acrescentar aqui 1/4 de um tablete de manteiga e vamos colocar o leite condensado. Eu faço um truquezinho assim para deixar esvaziando a lata. Que eu coloco aqui para não ter que ficar segurando. Eu já vi receita de bolo indiano onde no recheio coloca mais ou menos meio copo de leite. Só que vai deixar o recheio um pouco mais solto, mais suave. Eu gosto dele mais no ponto de brigadeiro branco, então eu não coloco leite. Mas você pode experimentar em colocar meio copo de leite integral aqui nessa mistura do recheio. Quando tiver faltando mais ou menos meia hora para o bolo ficar pronto, que está no forno, eu começo a fazer o recheio. Então a gente acende o fogo baixo. Coloca sobre o fogo as 2 gemas, a lata de leite condensado, ou o pacotinho de leite condensado, tanto faz o que você usar, e 1/8 de bloco de manteiga aqui. E aí a gente vai mexendo. O importante aqui é ficar mexendo constantemente, tá? A manteiga vai derreter, a gema vai misturar bem no leite condensado, e essa mistura aqui vai ficar toda homogênea. Olha, ele está começando a borbulhar. Se você perceber, ele está começando a soltar mais do fundo. Então ele está praticamente no ponto. Quando chega nesse ponto eu dou uma mexidinha aqui só para deixar ele engrossar levemente. Pronto, tá aí ó, o nosso recheio de brigadeiro branco do bolo indiano está pronto. Então a gente desliga o fogo e deixa esfriar. Pode até tampar ele e deixar esperando. Enquanto isso, o nosso bolo no forno está crescendo.
Se você nunca fez um bolo indiano, o primeiro prazer que você vai ter com ele, antes de comer, vai ser esse aroma gostoso que fica enquanto ele está assando. É uma delícia o cheiro de canela que está no ar. Quando estiver chegando a hora de terminar de assar, para verificar como é que está, se ele está assado por dentro, você pode enfiar um palitinho e se ele vier meio sujo ainda, né, como ainda melado, é porque ainda não está pronto. Já deu aqui quase 1h10 no forno assando. Eu volto a fazer, coloco o palito dentro do bolo e vejo como é que tá. Ele tá saindo limpinho, ó. Não tem nenhuma sujeira, ou seja, o nosso bolo tá pronto. Lembra de desligar o forno. Então agora a gente vai tirar o bolo da forma. Maravilha! O cheiro disso aqui tá muito bom. Bom, com um bolo assim, a gente vai cortar ele em 3 seções aqui. Tem gente que corta no meio, eu vou fazer ele em 3 partes, tá? Olha o cheiro disso. Ó, tá maravilhoso. Vamos lá, então essa é a parte de baixo. Vamos colocar o nosso recheio que já deu uma esfriada. Tem bastante recheio, tá? Uma lata rende bem, então uma vez que a gente recheou a primeira camada, vira a outra em cima. E vamos para a segunda camada de recheio. Ela não fica muito fina não, pode caprichar aqui e deixar uma camada meio grossa de recheio, porque tem o suficiente para isso, tá? E a gente deixa um pouquinho para colocar em cima. Coloca a camada em cima. E agora o restinho a gente põe aqui em cima. A gente vai colocar tanto em cima quanto nas laterais. Ele fica deslizando, fica meio sambando, mas é só ir arrumando, colocando no lugar. E agora o toque final, a gente pega um pouco de canela e pulveriza em cima. Tá aí o nosso bolo indiano. Bom apetite e bom proveito.